Boa tarde, gente. Boa tarde, colegas e colegas advogados, advogadas. Aqui conectando com o doutor Cândido. Boa noite. Vamos, vamos falar aqui um pouquinho das nossas dificuldades. O doutor Cândido chegando. Boa noite, doutor Fala aí, Cândido. Jorginho. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Tamo junto. Vamos começar essa live nossa Vamos falando um lá. pouquinho das nossas dificuldades, né, como advogados criminalistas, em tempos de Sim. pandemia, o que vem acontecendo e como é que a gente faz para resolver essas questões no momento em que várias das nossas prerrogativas estão sendo violadas, né? Uma delas é a questão da nossa comunicação com nossos clientes, né? Que não estamos conseguindo falar com nossos clientes de uma forma em particular, né? Sempre tem alguém do lado. Esse é um ponto. A questão de como a gente pode encaminhar nossas procurações para os nossos clientes, de que forma. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, dirimir um pouco das dúvidas dos nossos clientes, né? Quem tiver dúvida aí, estamos abertos às perguntas e vamos iniciar, né? Boa noite aos colegas, advogados e advogadas. Palavras do nosso presidente, que sempre começa assim. Estamos vivendo aqui um pouquinho de dificuldade, né? Na advocacia num todo, em especial na nossa área, né, Cândido, que é a área da advocacia criminal. É Seja isso aí, meu bem-vindo. amigo. Obrigado por aceitar o convite. Estamos aqui falando através do Instagram da nossa procuradoria, eu como procurador adjunto. Estou aqui para tentar, de alguma forma, ajudar os colegas, né? É isso aí, meu amigo. Jorginho, obrigado pelo convite. Obrigado aí a Adriane Magalhães, minha grande amiga. Obrigado ao nosso presidente Choi, quero agradecer também. Enfim, é ele quem está no comando aí da nossa OAB atualmente e tem feito um trabalho genial. Eu tenho certeza absoluta, Jorginho, que esse momento aí de pandemia, esse momento aí de quarentena, muitos desafios, e foi muito bem colocado o tema dessa live, porque os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento são gigantescos. Então, meu amigo, o que nós precisamos nesse momento? Sugiro eu, obviamente. E lógico, não existe uma receita, não é uma receita de bolo. Ah, vamos fazer isso que vai dar certo, tal. Não. São muitas coisas que devem ser feitas, né? Muitas medidas que devem ser tomadas para que a gente consiga exercer o nosso sacerdócio aí, que é a advocacia criminal, né? Muita gente, quando ouve falar de preso, de advocacia criminal, enfim, algo que soa no ouvido de algumas pessoas, né, muito pejorativo. E quando nós aprendemos a ter orgulho da advocacia criminal, quando nós realmente entendemos esse sacerdócio, né, esse munus público, eu penso que os nossos resultados na advocacia criminal começam a melhorar. A gente consegue ser um advogado melhor, por exemplo. Né? Então, algumas medidas, como você falou aí, em relação ao parlatório, em relação né, à questão do que nós temos o direito, o preso também tem direito, né, que seja uma audiência pessoal e reservada, ou seja, nós temos esse direito, ainda que ele seja considerado incomunicável, ele não pode ficar sem contato com o seu advogado, com o seu patrono. Né? Isso é uma prerrogativa, um direito do preso, uma prerrogativa do advogado, e nós vamos lutar para que isso aconteça, né? Para que seja respeitado. Então, Jorginho, vamos entrar no tema aí, né? Principal, essa questão dos parlatórios, o que está acontecendo hoje aqui na nossa cidade, tá? Aqui em Manaus. A CEAP, junto com a OAB, né, conseguiu aí desenvolver, através da tecnologia que nós temos, uma forma de parlatório com os nossos constituintes, tá? Então, De amenizar mais um pouco, né? A situação Exato. Então, nós temos aí contato com os nossos constituintes atualmente através desse parlatório virtual. Né? É uma ferramenta que está sendo utilizada. Alguns advogados têm reclamado. Eu, particularmente, não tive problema até agora com isso. Tenho conseguido atender meus clientes sempre nos horários marcados. É óbvio que é uma medida paliativa. Né? O ideal é que a gente consiga ter contato pessoal, né? Através de um parlatório desenvolvido
para essa finalidade, né? Mesmo que não tenha contato físico, não há essa necessidade. Mesmo através do vidro e com o interfone, nós estamos vendo, nós estamos frente a frente com o nosso constituinte, sabemos que no ambiente não tem câmera, talvez esteja sendo gravado, né? Mas a advocacia, o importante que a gente deixa aqui colocado, é que a advocacia não é profissão de bandido, a advocacia não é profissão de covarde, na verdade. E nós não estamos preocupados em falar impropérios ou não estamos preocupados em fazer um parlatório para cometer crime, para falar de algo absurdo, para levar recado, enfim. Essa não é a função do advogado. A advocacia é muito mais do que isso. Isso o advogado sério, o advogado criminalista sério, ele não vai na cadeia para levar recado, né? Para leve trás. Absolutamente. Eu particularmente exercer o seu papel e falar, explicar ao constituinte dele sobre o processo, né? Exercer o direito de defesa plenamente ou amplamente, entendeu? Então, essa é uma das medidas que foi adotada, que é um parlatório virtual. Alguns colegas não estão sabendo disso. Eu tenho recebido alguns questionamentos de colegas que não atuam muito, não militam muito na área e, por algum motivo, né, foram acionados para trabalhar num processo e não tem essa informação, não sabe como está procedendo, não sabe que ele não pode chegar lá na cadeia, nem na porta, né, das unidades prisionais. Ele não está sendo recebido. Então, qual é a medida? Como é que deve ser feito? Através do parlatório. E a procuração? A procuração, da mesma forma, existe contato direto para que nós consigamos aí que os nossos constituintes... E tem uma notícia quente de hoje, que eu recebi, né? Que a OAB agora abriu um link direto agora, né? A partir do dia 18, os colegas advogados vão poder acessar diretamente lá através do site, que eu até anotei aqui, da OAB-AM, www.oabam.org.br/parlatório. Então, ali já tem você já consegue preencher os dados do seu cliente, onde ele se encontra preso, certo? E já vai direto, você já não vai precisar mais encaminhar um e-mail, ficar aguardando o retorno. A partir daquele momento ali, já vai estar mais curto o caminho, né? Por assim dizer. Sim, então, uma boa ferramenta que é a OAB, hoje eu fiquei bastante alegre em saber dessa nova ferramenta que tem direto com o site agora da OAB-AM, né? Muito bom isso. De vez em quando eu vou virar aqui para anotar alguma coisa, para eu não esquecer de falar algum tema que outra coisa também que eu quero informar os colegas, a questão da procuração, como é que está sendo feita para você encaminhar a tua procuração ao teu cliente, né? Também através do e-mail. Aí já é o e-mail da ouvidoria da CEAP. Então, ouvidoria@ceap.am.gov.br. Você encaminha a tua procuração, eles fazem todo o trabalho de levar o cliente lá, ou creio eu que eles fazem, eles já recebem lá, já imprime, já faz o teu cliente assinar, já escaneia, já te manda de volta. Você já pode adicionar nos autos já juntando a tua procuração, né? Também bom. E em falar da questão da videoconferência, para mim, Jorge, eu acho bom, porque é uma economia também para nós advogados em momentos desse difícil. O advogado já não está ganhando aqueles honorários que era o certo dele receber. Então, assim, você já economiza o teu combustível de ir até lá, né? Olha só. Fazer o teu parlatório. Comigo, já aconteceu comigo. Do link em relação de você. A essa questão, Jorginho, o que eu penso a respeito disso? É óbvio, né, que determinados assuntos, a estratégia defensiva, tudo, nós temos ali como dever, né, guardar um sigilo profissional. É óbvio que em algumas situações o nosso constituinte vai nos falar algo que é sigiloso. Isso acontece muito na advocacia criminal, não só na advocacia criminal, em qualquer advocacia. Tá? Então, o fato do teu cliente estar custodiado, tá preso à disposição da justiça, tá? Impede, obviamente, que ele compareça ao seu escritório, tá? Para poder falar de assuntos sem nenhum receio que esse assunto seja
vazado, né? Que essa Às vezes conversa até fica questão, vazada. às vezes até questão técnica também, nossa, né? Exatamente, traçar uma linha de defesa, enfim, tudo isso é imprescindível na advocacia criminal. Então, há, obviamente, a necessidade, em alguns momentos, de falar reservadamente com o nosso constituinte, que essa conversa não seja gravada, enfim, né? Existe essa necessidade. Porém, como você falou, tendo uma ferramenta como essa, muitas vezes nós só vamos na cadeia, numa unidade prisional, né, para prestar informações a respeito de um processo específico, e são informações muito rápidas, coisa que em 5 minutos você consegue passar todas as informações processuais, explicar o que está acontecendo, explicar o que está faltando no processo, enfim, qual é o próximo passo. Tudo isso nós conseguimos falar, e algumas vezes a conversa dura não mais do que 5 minutos. Então é óbvio que é uma economia, né? Você de casa, é uma comodidade, você de casa conseguir fazer esse atendimento ao seu constituinte, mas isso não pode ser o único meio. Esse que é o problema. É o advogado, os advogados, eles têm reclamado porque, olha, por que eu sou obrigado a fazer um parlatório virtual se eu tenho a prerrogativa de ir e falar com o meu constituinte reservadamente? Aí é que está. Nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, há uma necessidade de que algumas medidas sejam adotadas para prevenir, né, essa contaminação, esse contágio, né, desse coronavírus. Então, eu penso que é uma medida prudente, tá? Você conseguir, da sua casa, atender o seu constituinte. Mas em tempos normais, tá? Quando tudo isso acabar, quando acabar a pandemia, quando acabar tudo, eu penso que ter a opção de falar através da videochamada ou se dirigir diretamente à cadeia pública ou à penitenciária em que seu constituinte está preso, é um avanço. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Outra coisa que está sendo muito questionada nos grupos também, a questão das audiências, né, por videoconferência. Então, essa audiência por videoconferência, nós fizemos uma reunião alguns dias atrás, na verdade, alguns meses atrás, fizemos uma reunião lá no Tribunal de Justiça, e foi inclusive nessa reunião que nós sugerimos ao presidente do tribunal, junto com a CEAP, tá, que pudesse organizar, né, e implementar essa ferramenta tecnológica para que nós pudéssemos atender os nossos constituintes através de videochamada. Né? Isso foi falado lá nessa reunião, antes de coronavírus, isso foi no ano passado. Então, somente agora nós conseguimos implementar. Por quê? Por causa da pandemia. Então, mesmo assim, eu vejo como um grande avanço para a advocacia criminal. Então, o que nós precisamos saber em relação a essas audiências e videochamada? Nós precisamos saber que o advogado ele não é obrigado a realização ou a aceitar a realização dessas audiências. Da audiência de... Sim. Nós fizemos uma reunião recente agora com o doutor Jean, inclusive quero mandar um abraço para ele tem se empenhado nisso, doutor Jean Pimentel, o juiz lá da primeira VCUT, e é ele que está coordenando essa questão das audiências por videochamada, né, por videoconferência. Então, por um aplicativo que é pelo Zoom, acredito. Então, o que acontece? Nós, inclusive, fizemos uma audiência simulada, tá, na semana passada, e, assim, há uma possibilidade de fazer a audiência sem maiores problemas, certo? Mas o que foi questionado a ele foi exatamente isso, doutor. Se, obviamente, nós conseguirmos aqui alinhar para que o advogado entre com o requerimento solicitando a audiência, quando lhe for conveniente, aí sim é um grande avanço. Agora, o advogado ser obrigado a aceitar que a audiência aconteça através de videochamada, aí nós não concordamos, entendeu? Então, se for, e é o que nós acreditamos que deve ser feito, a despeito de eu ter ouvido ontem, na verdade eu ter lido um comentário no sentido diverso. Não, existe um despacho em que o magistrado condiciona a liberdade provisória daquele cidadão à aceitação dos patronos, né, em realizar audiência por videochamada, por videoconferência. Eu penso que aí já é uma medida que demonstra um certo autoritarismo, né, e eu penso que não é uma medida muito saudável, né, para as relações entre a advocacia e o tribunal, enfim. Mas eu penso que isso deve ser ajustado aí nos próximos dias, para que não seja necessária esse condicionamento, né, da liberdade provisória, se ele preenche realmente, né, as condições para responder o processo em liberdade, não há necessidade de
realizar a audiência naquele O momento. que, o que, Tá? o que eu penso também, doutor Cândido, que pode acontecer, o advogado que queira fazer também essa audiência via videoconferência, ele pode, antes da audiência de videoconferência, eu estou falando isso pós-pandemia, tá? Antes da pandemia não tem como a gente chegar lá e falar com o nosso constituinte. Então, assim, depois que acaba essa pandemia aí, o que é que pode ser feito? Já que tem essa ferramenta de você fazer audiência via videoconferência, que antes dessa audiência de videoconferência você possa ir lá no seu cliente e falar e conversar com ele reservadamente. Sim, claro. Ou um dia antes da audiência. Olha só, o doutor Valdemir, ele está fazendo um comentário aqui em relação aos parlatórios que nós falamos agora. O doutor Dário também falou sobre isso, né? A grande possibilidade desse parlatório estar sendo gravado indevidamente. Realmente, nós sabemos que existe essa possibilidade do parlatório de forma indevida estar sendo gravado quando a gente está falando. Como acontece também, como eu penso também sobre a questão do telefone lá na instituição. Exatamente. Quando a gente vai conversar com ele, quem garante a gente que a gente não está sendo gravado ali? Primeira coisa que a gente tem que saber, isso não é válido como prova, né? Nós somos advogados, criminalistas, nós sabemos que uma prova ilícita ela não é admitida no processo, mas enfim, não vamos nem entrar muito nessa questão técnica, tá? Vamos falar o seguinte, o advogado ele não foi aqui, como nós falamos logo lá no início, o advogado ele não vai lá na cadeia ou na penitenciária para cometer crime. Então, se o teu cliente, o teu constituinte é um criminoso quanto mais, enfim, ele pode ser o cara mais perigoso do mundo, mas a conversa com ele, quem vai dar o tom dessa conversa é você. Então, se o teu cliente começar a falar algo que caracterize crime, que possa caracterizar crime, você tem como direcionar a conversa para um outro sentido. E falar, olha, em relação a isso, eu não quero saber, eu não tenho interesse em saber das suas atividades ilícitas, tá? E deixar o cliente, colocar o cliente no devido lugar dele, entendeu? Por quê? Porque nós não somos criminosos. Nós estamos ali para defender o direito, defender os direitos que essa pessoa tem. E não para cometer crimes, para sair de lá e mandar recado para fulano ou para ciclano. Isso não existe. Sim. Se um advogado se presta a isso, eu penso, sinceramente, que ele tem que mudar de profissão. Né? Mas acontece, a gente fala... Tem que mudar de profissão. Então, a gente fala nosso muito... trabalho é técnico, né? E não há nada de ilícito no que nós fazemos. Isso é importante saber. Isso é importante deixar claro. Então, sinceramente, Jorginho, eu posso te chamar Jorginho pela nossa amizade. Sim, claro. Sinceramente, meu amigo, eu não tenho o menor problema que alguém grave a conversa. Não tenho, tá? E se gravarem de forma indevida, eu sei me defender, certo? O problema uma conotação diferente daquilo que eu estou falando ali, eu tenho a minha defesa também, tá? Eu sou advogado, se eu não puder me defender de uma injustiça que queiram praticar contra mim, então é melhor mudar de profissão, como eu falei agora há pouco, certo? Então é isso, irmão. Eu penso dessa forma. O meu pensamento sobre essa questão da gravação ou não e de prova ilícita é que muitas vezes também, por mais que o juiz não a utilize, né? Nosso conselheiro está aí na área. Por mais que o magistrado não utilize, que seja a prova ilícita, ele tire do processo, mas sempre vai ficar aquela pontinha dentro da cabeça dele ali, né? Vai gerar algumas dúvidas sobre algo. Então, é complicado essa questão da prova ilícita, da gravação ilícita e de ser usado. Então, o Dário está perguntando, e quando o cliente faz uma confissão, mas deixa o sigilo, então, se essa confissão for feita ali no confessionário, que nós chamamos de parlatório, né? Aí você que vai saber se vai utilizar ou não. Você vai dizer, olha, se você quiser confessar o crime, né, você tem um atenuante lá no final, no momento que for aplicada a sua pena. Agora, ainda que o cliente confesse ali através do parlatório, isso não pode ser utilizado no processo. Né? Existe aí essa possibilidade de defesa. Agora, lógico, isso nós estamos falando num momento em que estamos passando de pandemia, né, de isolamento social, né? Então, mas o ideal é que você, obviamente, como advogado, que tem a sua prerrogativa, possa atender os seus constituintes no parlatório lá dentro da unidade. E você, Sim. obviamente, melhor do que ninguém, sabe qual é o tom da conversa que você vai ter com o seu constituinte. Então, você escolhe, eu vou fazer através do parlatório presencial ou eu vou fazer através da videochamada.
né? Essa é uma opção do advogado. Não pode ser apenas uma opção. Não. Olha, agora, a partir de hoje... Tem que ser uma das opções, né? Presencial. Não, aí não. Aí a gente não pode concordar com isso, obviamente. É, claro. Outra situação que vem acontecendo, que eu conversei até contigo, conversei com a doutora Adriane, é a questão do advogado quando é contratado pós-flagrante. Ou seja, ele é contratado, né? O cliente dele, em tese, ele vem a ser contratado depois do flagrante. Ou seja, o que é que vem ocorrendo? Bom, o cliente me procura, doutor Jorge, ou a família, né? Que 100% das vezes é a família, não é nem o próprio flagranteado lá. Doutor Jorge, meu filho foi preso, meu irmão foi preso, meu sobrinho foi preso, por aí vai. E o flagrante foi ontem. O que é que a gente pode fazer? Audiência de custódia. Como a gente sabe, não está tendo audiência de custódia. Antes da pandemia, como era realizada as audiências de custódia? Era no fórum, a partir das 14 horas. Então, você tinha até as 14 horas para providenciar toda a documentação para juntar na audiência de custódia e fazer o seu pedido. Seja ele, se o flagrante tiver sido ilegal, pedir relaxamento, pedir liberdade, o advogado que vai saber na hora qual o pedido que ele vai fazer. Então, assim, como não está havendo as audiências de custódia, o que é que está acontecendo? O advogado, então, é contratado, vou colocar um horário aqui, 9 da manhã, para providenciar toda a documentação. E aí, quando acaba por providenciar toda a documentação que ele vai peticionar, ele visualiza dentro do processo que já existe um pedido da Defensoria Pública. Semana passada eu conversei contigo sobre isso. Teve colegas nossos que tiveram que devolver dinheiro ao cliente porque a Defensoria Pública tinha entrado no processo. Uhum. E aí, o que é que acontece? Olha só. Aí, o que é que acontece? A minha dica para os colegas que estão aqui assistindo é que, no momento da contratação, a gente tem a opção de consultar a comunicação do flagrante pelo portal do TJ, né? Mas, na maioria das vezes, ou quase que 50% das vezes, você não consegue visualizar o número do processo, não aparece. Às vezes, é a primeira vez que o cara foi preso e não aparece nada. Então, assim, a minha dica para o colega, nesses casos, é que vá à delegacia e peça para o delegado o protocolo do peticionamento da comunicação do flagrante. Que aí você, com o número do protocolo, você entra no processo, por mais que ele não apareça pelo número ele vai aparecer, vê o que foi que aconteceu, por que foi que ele foi flagranteado, já que você não acompanhou o flagrante. Eu estou falando do colega que não acompanhou o flagrante, porque o que acompanhou o flagrante já está lá constando o nome dele. Então, assim, que junte, para não dar problema com a defensoria, pelo menos a procuração logo. Já cobra teus honorários, certo? Já que você não tem a procuração, aliás, você junta uma petição, pede prazo para a juntada nos autos da procuração. A defensoria vai saber que você já está no processo, né? E não vai peticionar. É isso aí. Vamos dar aqui o caminho das pedras para os colegas que estão começando agora. Eu sei que algum colega que pode estar assistindo aí a nossa live, é possível que esteja começando agora na advocacia e que nunca tenha feito uma diligência numa delegacia, né? Então, vamos dar o passo a passo aqui. Primeiro de tudo, tá? Sempre ande com uma procuração dentro do seu carro. Sempre. Mas eu não tenho os dados do cliente. Não tem problema. Coloque linhazinha. As linhas. Pode ser manuscrito, isso não há problema nenhum, tá? Lógico, não é tão bonito e tal, e fazer manuscrito lá. Mas aqui a gente não está preocupado com a questão estética, né, do documento. A gente está preocupado com a funcionalidade, com a praticidade. Então, eu particularmente uso muito isso. Eu ando sempre com essa procuração, umas 10 procurações do meu carro, com eu também, são 10. Para colocar lá os dados do cliente manuscrito mesmo, sem problema nenhum, tá? A data também em branco, certo? E a assinatura, o local para o cliente assinar. Pronto. Você resolve o primeiro problema. Foi acionado agora para ir na delegacia, eu estou na rua, mas o meu carro está aqui, eu estou com a procuração, eu vou agora. Eu não espero para ver se ele vai ser flagranteado, se não vai. Foi acionado,
a pessoa que lhe acionou está querendo lhe contratar, já acerta os honorários, já fala o valor, de preferência recebe antes através de uma transferência bancária, isso é o ideal, na minha opinião, tá? Então, ok. Passa o contratozinho de honorários também, contrato, até o contrato já pode ser também nesse modelo, né? Com os dados do contratante em branco, para você colocar manuscrito. Não tem problema nenhum nisso, tá? Então, fez a procuração e o contrato, ou somente a procuração naquele momento, ainda que seja isso, você chega na delegacia e pede para falar com o delegado. Doutor, eu gostaria de falar com o meu constituinte, ele foi acusado disso, ou não sei porque ele está sendo acusado, mas o fato é que me deram a informação de que ele está preso. Rapidinho, Candinho, deixa eu só falar aqui. A doutora Tereza está falando aqui que mesmo funcionando da forma como a gente falou, de acompanhar o flagrante, eles estão entrando dentro do processo. A doutora Maísa também. Eu, particularmente, também tive um problema desse. Isso, aí vamos falar isso. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar exatamente aí nesse ponto. Então, o que acontece? Chegou na delegacia, pede para falar com o seu constituinte, você tem direito a isso, né? Confirma se realmente ele está preso aí naquela delegacia. Caso positivo, entra lá, já pega imediatamente a assinatura na procuração. Pronto, você já consegue resolver metade dos seus problemas. Porque quando chegar um outro advogado lá, ele vai dizer, o seu próprio cliente vai dizer, olha, não, eu já assinei a procuração para o doutor Jorge, ele é meu advogado. E o advogado que se preza, ele vai dizer, não, tudo bem, então se você já tem advogado, eu vou para minha casa, vou embora para minha casa. Perfeito, tá? É lógico que existem desdobramentos disso aí. Tem advogado que vai chegar lá, não, mas tu pode contratar 10 advogados se quiser, basta pagar todos eles e tal. Enfim, isso aí sempre vai ter um desdobramento. Mas vamos fazer aqui o que acontece geralmente, tá? Então chegou, assinatura na procuração, meu amigo, você está garantido, você, a partir desse momento, é o advogado constituído, tá? Se, de preferência, se o flagrante estiver sendo lavrado, tá? O delegado tem 24 horas para comunicar esse flagrante, nós sabemos disso, tá? Do momento da prisão até a comunicação. Deve percorrer aí 24 horas, tá? Então, se o delegado ainda não comunicou, ótimo. Se o delegado ainda não interrogou o seu constituinte, melhor ainda. Porque aí você chega e aguarda o interrogatório do seu constituinte, acompanha a lavratura do auto de prisão em flagrante, enfim. Aí você tem o momento, né, de começar a exercer uma defesa ampla ou plena, né? Sim. Conforme o caso. Então, meu amigo, o que acontece? Nós começamos ali, naquele momento começa o trabalho, né? E você vai acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali, naquele mesmo momento, você faz os seus apontamentos, tira a cópia dos documentos já produzidos. Já pede para o delegado juntar. E junta a sua procuração no auto de prisão. A defensoria não vai fazer pedido com procuração de advogado nos autos, tá? É muito pouco provável. Eu ainda não ouvi nenhum relato disso. Eu já ouvi relato de um advogado que acompanhou o constituinte dele na delegacia de polícia e a defensoria pública fez o pedido. Por quê? Porque não tinha procuração nos autos, a despeito de ter a assinatura do advogado no momento da lavratura do auto de prisão, ao lado do seu constituinte, no momento interrogatório, certo? Então, o que acontece? Se você junta a procuração, ou pede para o delegado juntar ali naquele momento, você consegue resolver mais 25% aí dos seus problemas, né? Ou, em relação a essa questão da defensoria entrar, ou outro advogado atravessar uma petição. Eu acho que a OAB teve uma reunião, não foi? Eu acho que você participou junto com o presidente. Uma reunião recente com o defensor público geral, tá? E nós falamos, inclusive, quando o primeiro relato disso chegou ao meu conhecimento, eu falei com o Choi, e o Choi marcou uma reunião com o defensor público geral, o doutor Ricardo, e nós fizemos essa reunião, e junto com o doutor Maurílio Casas também, que intermediou. No dia seguinte já fizemos a reunião e ficou ajustado, ficou acertado, que nós, assim como a Defensoria Pública, iríamos entrar com um pedido de providências. Isso já foi feito para o tribunal, tá? Esse pedido de providências, junto com a Defensoria Pública, que é, como o nosso líder Beto está falando, uma grande parceira. Eu acho que, se não me engano, eles me encaminharam, porque eu tentei marcar outra reunião nesse sentido também. Eles falaram, já tivemos uma reunião com o presidente. Exatamente. Então, olha só, ainda que esses ajustes ainda não tenham sido feitos adequadamente, quando você junta a procuração no processo, alguém falou assim, não, depende do delegado. Eu, particularmente, eu nunca vi um delegado se negar a juntar uma procuração. Para ele é muito melhor, ele não tem que comunicar a defensoria, né? Ele comunica... Mas, Candinho, só rapidinho,
Eu conversei essa semana com um delegado amigo meu, teu irmão também é delegado, você pode até verificar isso. Na hora da comunicação do flagrante, ele não tem como não encaminhar o flagrante para a defensoria. É o próprio sistema do tribunal, o ESAG, que faz isso. Não tem essa informação. O pessoal está falando aqui, mas está comunicando a defensoria. Eles têm que comunicar a defensoria, eles não conseguem ficar sem comunicar. A comunicação à defensoria pública é uma formalidade, o Código de Processo ele dispõe sobre isso. Mas quando existe um advogado constituído, o que o defensor público, plantonista ou do expediente vai dizer? Não, já tem um advogado habilitado, eu não preciso fazer pedido, entendeu? O advogado está habilitado, eu não vou fazer pedido aqui para pedido de liberdade provisória, por exemplo, entendeu? Ou de revogação, se for o caso de uma prisão preventiva, né? E a comunicação à prisão preventiva não vai para a defensoria, penso eu. Mas, enfim, mesmo que vá, se tiver uma habilitação de advogado particular, o defensor público que estiver atento não vai formalizar um pedido de liberdade ou de relaxamento ou de revogação. Tem que haver uma reunião, Candião, do pessoal do plantão ou com as varas para informar, porque é como o Dário falou aqui mesmo. A própria vara, quando chega lá, ela já encaminha para a defensoria. Então, ela tem que observar. Acho que a vara não observa. É complicado. Olha só, esse aí é o cerne da questão, Jorge. É esse o cerne da questão. Se tiver procuração no processo, tá? Se tiver uma habilitação de um advogado particular, esse processo não vai para a defensoria. Mas é isso que eu estou falando. A questão da reunião com o tribunal, já que já teve com a defensoria, beleza. Vamos fazer uma reunião com o tribunal nesse sentido, de que informe a vara, a plantonista, ou com todas as varas, porque é um rodízio semanal, para que eles prestem atenção, pelo menos olhem lá o flagrante, o termo de flagrante lá, se foi acompanhado ou não, pelo menos na oitiva do flagranteado. Porque na oitiva do flagranteado já consta lá se foi acompanhado por advogado ou não. Entendeu? Olha só, que a Maísa está falando aqui, fez um comentário, dizendo que uma certa delegada, numa certa delegacia aqui de Manaus, no Sexto DIP, ela quer saber, inclusive, quem contratou o advogado. Isso é um absurdo. Né? Também. É um absurdo. Já aconteceu comigo também. Aí é óbvio, se ela chega para perguntar para mim, ou para você, ou para a Maísa, ou alguém, quem foi que me contratou, tudo, ela vai ter uma resposta que ela não vai gostar, obviamente, porque isso não interessa a ela. Né? Ela tem que fazer o trabalho dela e a gente faz o nosso. Independentemente se foi mãe, se foi pai, se foi irmã, eu não preciso dizer para a delegada ou para o delegado quem foi que me contratou. Né? Isso é um absurdo, não existe isso. Mas, enfim, a gente está dando aqui algumas dicas. É lógico que a gente não vai aqui suprir todas ou conseguir resolver, né, em uma hora de live aqui todas as questões, todos os problemas, os desafios que nós enfrentamos, que nós estamos no dia a dia, todo dia, né? No dia a dia, né? O que nós estamos tentando aqui é, obviamente, dar algumas dicas para os colegas que ainda não têm uma grande experiência, né, para saber como vai se comportar diante de uma pergunta dessa, por exemplo, que a Maísa acabou de fazer, de dizer, né, colocar. Então, como é que o advogado vai se portar perante uma autoridade policial quando essa autoridade policial perguntar quem foi que lhe contratou, doutor? Não vou juntar a sua procuração nos autos. Não tem problema. Olha, eu não vou dizer quem me contratou. Se a senhora quiser juntar a procuração, a senhora junta. Se a senhora não quiser juntar, não tem problema nenhum. Eu vou acionar o plantão do Ministério Público, eu vou acionar a corregedoria, o que for. Existe supervisor, falar para os colegas que existe a juntar a minha habilitação nos autos do auto de prisão em flagrante. Não existe isso. Mas, enfim, superado isso aí, o que nós vamos chegando? Nós vamos avançando, tá? Então, pegamos a procuração, acompanhamos o flagrante, juntamos a procuração nos autos, tá? O passo a passo. Qual é o próximo passo? A delegado, a autoridade policial, vai fazer a comunicação do flagrante, tá? E nesse prazo de 24 horas. Então, você tem que estar, o advogado tem que estar sempre um passo à frente, né? Se eu já sei o que vai acontecer, eu vou me antecipando. Então, se eu sei que... Já deixa preparado até o seu pedido, já que você acompanhou lá o flagrante, você já sabe o que aconteceu, faz lá o teu pedido. Pô, esse flagrante já tem a cópia dos depoimentos e tudo, você já faz o seu pedido ali. E aí, o que acontece? Espera, no momento da comunicação da prisão, você vai e pede o número da comunicação.
Porque quando a autoridade policial envia para o site gera do o tribunal, protocolo, né? esse protocolo, ele gera um número. Por esse número, você consegue se habilitar. Se a delegada, por exemplo, não quis lhe habilitar no processo, não quis juntar a sua procuração, você vai lá e junta. Enfim, se houver um erro, um vício, né, no flagrante, você vai e pede o relaxamento ou pede a liberdade provisória. Se o seu cliente preenche essas condições, ou seja, junta a documentação, reúne a documentação toda, né, para mostrar que o seu constituinte pode responder ao processo de liberdade sem prejuízo nenhum para esse processo, junta tudo, dá entrada. Eu vi, por exemplo, um relato recente de que a defensoria deu entrada num pedido, o advogado acompanhou o auto de prisão, a lavratura do auto de prisão. Isso. A defensoria deu entrada no pedido sem documento nenhum, quando o advogado estava com toda a documentação necessária para provar que esse constituinte tinha direito a ficar em prisão domiciliar, por exemplo. Então foi um prejuízo. Por que causa um prejuízo? Por que a gente está tão preocupado com isso? A defensoria não tem acesso à documentação que a gente tem, né, Cândido? É isso que às vezes a gente está linkado com a família já traz tudo, ó, a gente precisa disso, daquilo. E por que a nossa preocupação é muito grande? Porque algum advogado pode dizer assim, mas aí a defensoria deu entrada no pedido dela, o advogado dá entrada no pedido dele também. Certo? Mas às vezes a defensoria dá entrada no pedido e não dá nem tempo do advogado entrar com o pedido dele, né? Porque se o juiz ainda não tiver despachado, não tem problema nenhum. Beleza. Mas se já tiver... Se não tiver despacho do juiz, a defensoria entrou, a gente entra junto, não tem problema. Isso aí não há problema nenhum nisso. O problema é quando a defensoria dá entrada, o promotor dá o parecer que já está lá formatado. Pronto. Né? Ele faz que nem a nossa procuração, ele só muda o nome e tal, que acontece, a gente sabe que acontece isso, dá o Ctrl-V, Ctrl-C, muda, e tem juiz que também entra nessa do Ctrl-V, Ctrl-C. A gente sabe disso, a gente milita na área, a gente não pode fechar os olhos para isso e querer tapar o sol com a peneira. Né? Às vezes então, o que falta... Quando a defensoria dá entrada e a gente tem tempo para dar entrada também, em cima, atravessar uma petição, mesmo com petição da defensoria, tá perfeito, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando não dá tempo. Né? Que isso foi esses são os problemas que nós estamos nos referindo aqui. Né? E aí gera um problema. Agora, por que gera esse problema? Porque o tribunal tem uma resolução e, de acordo com essa resolução, reiterações de pedido, meras reiterações, o juiz nem aprecia. Entendeu? Então, você não pode mais peticionar nos autos. Não, mas eu não posso dizer, a defensoria foi negado o pedido da defensoria, mas eu posso eu posso reiterar esse pedido, ou eu posso fazer um pedido diverso. Se o juiz entender como mera reiteração, ele pode nem analisar o meu pedido. E aí o que acontece? Mesmo que eu tenha documentos que comprovam que o meu constituinte pode, por exemplo, ficar em prisão domiciliar, o juiz pode dizer, não, isso aqui é só reiteração, eu não vou apreciar, vou mandar para o expediente. E aí nós perdemos uma grande oportunidade de conseguir que aquele juiz de piso, de primeiro grau, despache e conceda uma liberdade provisória. Outra ideia que eu tive aqui é domiciliar. Outra ideia que eu tive aqui. Aí nós temos que impetrar um habeas corpus. E esse habeas corpus é possível que não seja concedido, obviamente, uma liminar. Né? Então, assim, acaba atrapalhando realmente o trabalho do advogado. Sim. Outra ideia que eu tive agora, por mais que seja complicado a gente conseguir até o acesso ao magistrado nesse momento, por mais que o tribunal tenha disponibilizado para a gente número de telefone, de assessores, de diretores de varas, às vezes eu entendo e vejo também que a dificuldade que nós temos de tentar, às vezes tem alguma coisa peculiar daquele seu cliente ali que você precisa falar com o juiz, doutor, aconteceu, o cara é doente, como essa semana um cliente me contratou aqui, ele tem tuberculose. Eu boto bem grande, já que eu não tenho como falar com o juiz, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando caixa alta, eu boto lá 20, logo grandão, em vermelho. A ideia do Dário é boa, de fazer uma espécie de memorial. Perfeito, isso pode ser feito na petição também. Agora o Beto falou, e eu concordo plenamente, é que isso, alinhando isso com a defensoria, com o tribunal e tudo, eu penso que a gente consegue resolver o problema. E, lógico, óbvio que o prestígio do nosso líder, aí, Beto Simonetti, que é nosso conselheiro federal da Ordem dos Advogados, é imprescindível nesse processo. Né? Então, Beto, um colega nosso... Porque você tem sido um grande parceiro da advocacia, não só da advocacia criminal, mas da advocacia brasileira. Outra ideia aqui do nosso colega, grande advogado lá da Bahia, meu amigo Marco Silva, grande criminalista também, estudioso, vejo todo dia ele postando algo novo, é que a ideia que ele deu aqui para fazer uma petição e colocar um vídeo
com QR Code, né? Que você tem aquela opção de colocar o QR Code e o juiz ter acesso ao vídeo como se você estivesse falando com ele. Uma boa ideia do nosso colega aqui. Perfeito. Não tinha pensado nisso, boa. A tecnologia, ela serve para nos auxiliar, né, em questões que são aparentemente difíceis, né? Então, é aquela coisa, vamos fazer desse limão uma limonada, né? É aquilo que nós estamos falando. E principalmente, Beto, meu amigo, obrigado aí por colaborar sempre conosco, com a advocacia, ao Choi, e principalmente que a gente precisa, Jorge, nesse momento, ó, é ter fé, meu amigo. Sim. É ter fé, porque as coisas não estão fáceis, não. Mas não adianta a gente ficar, a gente se curvar, a gente entrar em depressão ou ansiedade. Isso não vai adiantar nada, não vai resolver nossos problemas, não vai resolver os problemas dos nossos constituintes. Então, o que a gente precisa saber, eu estava falando 2 dias atrás com a minha cunhada, ela é Master Trainer de uma empresa aqui em Manaus e é coach, né? Então, eu estava falando com uns alunos que nós temos uma turma de mentoria, estávamos falando sobre autorresponsabilidade, né? E a autorresponsabilidade, Jorge, ela se encaixa muito bem nesse momento que nós estamos vivendo. Eu posso entrar em depressão, eu posso ter uma ansiedade, né? E esse processo pode se agravar com essa questão de isolamento, com essa questão de tribunal parado, enfim. Ou eu posso usar essas circunstâncias que estão acontecendo atualmente para crescer profissionalmente. Ah, é impossível. Não, eu tenho visto pessoas crescendo profissionalmente no meio da pandemia. Eu tenho certeza absoluta que é possível. Então, não adianta a gente querer ficar murmurando, reclamando, né, colocando a culpa nos outros, quando a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa, não é nem culpa, é responsabilidade. Eu posso, hoje, por exemplo, eu tenho tempo, né, para pegar todos os meus processos criminais, eu acho que eu tenho uns 300 processos criminais, aí, ou 200 e poucos processos criminais, quase 300, sei lá, e eu posso olhar de um por um, cara. Por quê? Porque o fórum está fechado, porque não tem audiência presencial, não está tendo nem audiência por vídeo, né, por enquanto. Nos meus processos eu não estou pedindo ainda, né, ainda não pedi. Então eu tenho tempo disponível suficiente para analisar cada um dos meus processos e isso, obviamente, é algo que a gente não tem no momento normal, né? Em dias normais, em dias onde nós temos audiência, temos sustentação para fazer, temos uma viagem, temos isso, temos aquilo. Atendimento de cliente, atendimento de familiares no escritório, enfim. Então acaba que nós não temos tanto tempo para pegar cada processo por processo e ir analisando cada um deles. Ali, nós podemos fazer desse limão essa limonada e conseguir um tempo de qualidade para melhorar como pessoa e como profissional. É isso que eu penso. E para isso a gente tem que ativar a autorresponsabilidade. Saber que nossos resultados, Jorginho, só dependem de nós mesmos. Da gente isso mesmo. É autorresponsabilidade. A doutora Laila está perguntando aqui sobre o que a gente acha da suspensão da audiência de custódia. Eu acho prejuízo grande, gigante. Ao meu ver, com essas ferramentas que tem, que está sendo disponibilizada, tudo novo, que as audiências de custódia poderiam voltar através desse programa que a gente usa para reunião, o Zoom, certo? O magistrado, como está sendo as audiências no tribunal, né? Concordo com você, uma excelente ideia. O juiz em sua casa, o diretor da vara na casa dele, a parte na casa dela. Certo que a maioria das vezes a parte não tem como ter um computador em casa. Mas isso quando eu falo, questão civil, mas quando é criminal, o cara está preso lá. Nós estamos falando de audiência de custódia. Então, a audiência de custódia, eu não preciso ouvir parte, eu preciso ouvir só tudo bem. Custodiado. Né? Sim, tudo bem. O custodiado ele vai estar onde? Lá na CRT. Excelente ideia, Jorge. Ele vai estar na isso CRT aí. E através da CRT nós temos como fazer. Ô, Candinho, logo na primeira semana. Logo na primeira semana da pandemia, estava sendo feito dessa forma. Até hoje eu não entendo por que acabou com isso. Entendeu? Exatamente. O meu entendimento, eu digo, isso é o meu pensamento, tá? Se tiver algum magistrado, amigo meu, que esteja vendo aí, o seu, para mim pouco importa. Agora sim, eu acho a questão de preguiça, por quê? Ele teria que estar às 14 horas pronto. Deu 14 horas, se inicia. Não há dificuldade em fazer isso, não.
Agora, lógico, se eles não forem provocados, eles não vão ter interesse. Pois é, mas fazer... tá nosso conselheiro aí, o Beto, a nossa presidente da comissão de prerrogativa também, fazer uma reunião com o presidente do tribunal e ver o presidente do tribunal, com o diretor de fora. Só a gente. Então, somos nós que temos que agir. Eles estão em casa. A audiência de custodia estava tendo, começava sempre às 14 horas. Por mais que não começasse às 14, começasse às 14h30, 15 horas, mas começava. Agora, eles podem despachar a qualquer horário. Tu pode fazer o pedido ser despachado lá 18 horas, 20 horas, à noite. Eles estão despachando quase sempre à noite. Entendeu? Grande então, Plínio. Nosso amigo. Pois olha, a doutora Lucimar, Vidinha, inclusive quero mandar um abraço e obrigado pela participação. Ela colocou um ponto bem importante, cara. Essa questão aí da VEP. A VEP não tem... Né? Principalmente o Ministério Público não tá fazendo os pareceres, não estão juntando pareceres. Beijo. Então, a VEP tem demorado o Ministério Público da VEP, na verdade, tem demorado para emitir parecer nos nossos processos, então isso está prejudicando muito. A vara não está nem certificando, Candinho. A vara não está nem certificando. Eu tive um cliente meu que ontem eu vi o juiz, o magistrado, pedindo para que a vara certifique que foi intimado o MP e o MP não apresentou o parecer. Aí fica o processo parado. Aí manda para lá de novo. Ele tem que também ter, vou te falar aqui, ele tem que pegar e despachar, independente do MP ou não ter parecer. Ele tem que decidir. Nós sabemos que isso não é uma grande dificuldade fazer, né? Lógico, a gente pode tentar alinhar aí esse contato direto com o Ministério Público, talvez um coordenador resolva esse problema. Eu não sei se a mudança também, eles mudaram o programa deles, né? Eles estão com um programa agora, parece que independente do ESAG, aí dá esse... eu acho que não estão sendo intimados, só pode, porque eles não estão apresentando. Enfim, isso aí a gente não tem como... a gente vai resolver, né? Mas a gente vai provocar para que isso seja resolvido. Mas nós temos uma grande... eu digo assim, uma grande esperança, porque agora, né, agora eu digo de alguns meses para cá, o doutor Luiz Carlos Valois, que é um excelente juiz, né, retornou para a VEP, e ele tem sido um juiz muito garantista, um juiz muito diligente. Os processos não ficam na fila dele por muito tempo. Quero mandar, inclusive, um abraço aqui para ele. E ele despacha independente, tá? E parabenizar pelo trabalho que tem feito ali junto à VEP. Independente das pedradas que ele leva, assim como nós levamos também, né, isso aí, independentemente de qualquer coisa, isso vai acontecer. Sempre vai ter alguém para jogar pedra. Isso aí, meu irmão. A gente poderia fazer como o nosso conselheiro está falando aqui, ó, uma reunião com procuradora-geral, com a doutora Leda, né? A gente poderia marcar, Candinho, tem que ver isso aí, não fazer uma reunião, vou fazer uma reunião OAB e Defensoria, vou fazer uma reunião OAB e o TJ. Não, vamos fazer uma reunião OAB, Procuradoria, OAB, Defensoria, Procuradoria e Tribunal, todo mundo junto. Não adianta haver diálogo só entre a OAB e a Defensoria, a OAB e o Tribunal. Vamos juntar todo mundo, aproveitar o Zoom. Pronto, perfeito. Eu mandei comprar, eu não sei nem como é que faz, né? Porque eu não sou muito ainda, né, afeito a tecnologias, assim, grandes tecnologias e tal. Mas todo mundo tem observado e, assim, é mais comum hoje em dia essa questão desses aplicativos. Então, eu pedi para o rapaz que faz a minha assessoria para ele criar uma conta, eu acho que é assim que chama, no Zoom. Então, eu me disponho, obviamente, a fazer. O Beto é imprescindível nessa coisa, rapidinho, para não esquecer aqui, quem tem que participar também é a nossa delegada geral. Eu acho que a gente ainda não teve uma reunião com ela, né? Que é nova, né? É o que o doutor Jean tem feito, Jorginho. Ele tem feito essas reuniões, eu participei de 2 delas, e não adianta fazer reunião somente entre o advogado e o promotor. Não adianta. Não adianta fazer reunião só tem que alinhar todo mundo. E a VEP. Tem que alinhar todo mundo. Então tem que alinhar o tribunal, a polícia militar, a polícia civil, a defensoria, o Defensoria Público, entendeu? A advocacia. Então, se conseguirmos, através dessa ferramenta, fazer esse alinhamento, eu tenho certeza que os pontos, os desafios, eles serão bem menores. Candinho, essa máquina é uma máquina no seu todo. Cada um
é uma peça. Então, se a gente não alinhar todas as peças, a gente vai ficar sempre nessa, vai faltar alguma coisa. Exatamente isso. Tem que haver união, como o doutor Paulo falou aqui. Tem que haver união. O judiciário precisa de advogado, o judiciário precisa do MP, o judiciário precisa da Polícia Civil, a sociedade precisa de tudo isso também. Precisa da Polícia Militar, precisa da Polícia Civil, precisa do judiciário. Então, isso tem que andar. Se um travar, já era. É igual carro velho. Vai viver quebrando. Um abraço aí para o nosso representante, né, das audiências de custódia aí, que organiza essas audiências de custódia. Nós demos aqui, meu amigo, uma sugestão de fazer essas audiências por videochamada, videoconferência. Elas estavam sendo feitas, por algum motivo foram canceladas, foram suspensas, e eu penso que seria uma boa medida, uma grande medida, a gente voltar com essas audiências de custódia através desses aplicativos de telefone ou de computador, né? Fazer através do Zoom, ou enfim, através de algum aplicativo desses. Eu acredito que esse é o caminho. Há um prejuízo enorme, não só para a advocacia, assim como para os seus constituintes, né, os jurisdicionados, mas existe também um prejuízo para o próprio sistema carcerário, que já está em colapso há muito tempo, né? Então, se a gente conseguir alinhar essa ferramenta em favor, nesse momento, do direito à liberdade, né? Porque é exatamente isso. A audiência de custódia não é só para colocar bandido em liberdade, como muitas pessoas dizem, né? É para evitar que pessoas que cometeram crimes, crimes brandos, né, não fiquem presas por longos meses aí, ou até por anos, né, sem essa necessidade. Então, é exatamente para isso que serve a audiência de custódia, além, obviamente, de prevenir, né, uma forma de prevenção e combate à tortura aqui no nosso país. Sim, né? Então, também nós não podemos negligenciar esse instituto da audiência de custódia e, obviamente, nós precisamos impor, né, medidas aí que possam colaborar para que retorne o quanto antes a realização dessas audiências. Uma das coisas que, para mim, foi positivo dessa pandemia é que os coiotes da audiência de custódia acabaram, né? Não tem mais aqueles advogados que ficam lá. Então, a gente tem que também eliminar os da delegacia. Vamos pensar um jeito de eliminar os que ficam na porta da delegacia. Sempre tem algo positivo, né? Sempre tem algo positivo. Realmente é prejudicial e tal, a advocacia, realmente. Mas acaba sendo uma medida que acabou, né, com aquele negócio de coiote ali na frente do fórum e tudo. Graças a Deus, meu amigo. Eles agora, antes eles ficavam... Candinho, antes eles ficavam na delegacia, corria da delegacia para o fórum. Eles agora estão sempre nas delegacias, né? Então, vamos ver um jeito de também tirar eles da delegacia, porque está complicado os coiotes. Cara, isso, né? é uma luta que a gente vem travando há anos, né? Todo dia diária, não tem... É complicado. A gente vem travando há anos. Então, assim, medidas já foram implementadas. O problema é que isso é muito constante, né, cara? E não é um local específico. É geral, todas as delegacias, entendeu? Então, assim, combatendo o que a gente pode ali no dia a dia, né? E tentando conscientizar, obviamente, os advogados a não adotarem esse tipo de prática, né? Isso é o mais importante. Eu penso assim, cara, Jorginho, eu acho que a nossa live vai já terminar, cara. Faltam 5 minutos. Vamos. A gente vai ter que fazer outra, né? Para ver. Vamos Claro, ver o que é que tem mais de problemas, o que é que vem acontecendo. Orar, pedir a Deus que acabe com essa pandemia, que a gente volte ao nosso dia a dia normal. Quer dizer, normal não vai ser mais, né? Mas que a gente saiba aproveitar tudo que vem acontecendo e aproveitar a advocacia. Principalmente nessa questão de que agora a gente está sempre... Não, que a gente está se unindo mais, né? Sim, então, assim, as dificuldades vêm unindo a gente. Eu procuro a doutora Adriane, a gente procura o doutor Beto, que é o nosso representante lá em Brasília, que, por sinal, sempre leva essas questões nossas das dificuldades lá para a OAB Federal. Esse aí é guerreiro, meu amigo. Esse aí é guerreiro. Sempre. E como ele falou, eu acompanhei uma live dele uma vez, ele estava falando que o telefone dele, até hoje, ele não mudou lá no cadastro nacional. É um cara acessível, tá aí um secretário, é o terceiro do escalão, ele, nacional. Então, assim, acessível, entendeu? Não só ele. Então, aqui nós temos muitas
muita gente boa A trabalhando. doutora Adriane, incansável, a Procuradoria de Prerrogativa, que vem sempre lutando pelos direitos dos advogados, pelas prerrogativas dos advogados. Então, assim, a gente conquistou muita coisa, temos mais que conquistar, né? É questão de alinhamento. Vamos alinhar, vamos marcar essas reuniões com o presidente do tribunal, com o diretor do fórum, com alguns juízes que se disponibilizarem a participar, principalmente na área criminal, a participar conosco dessa luta, né? Sim, MP, claro. Ministério Público, fazer com que a engrenagem não pare, porque uma pecinha faltando, já era. É isso aí. Conversar com a Cara, defensoria, né? Jorginho, a nossa líder aqui, a doutora Adriane, já falou que a gente precisa encerrar essa live. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira. Vamos marcar bom, mais cara. lives. Foi bom. Obrigado. Obrigado pelo convite, por aceitar o meu convite, né? Que eu te liguei de prontidão. Né? Vamos fazer. A doutora Adriane, que está disponibilizando a todos os procuradores adjuntos a fazer uma live. Semana que vem é a do outro nosso colega, o Nunes, falando aí se não me engano, alguma coisa relacionada à política. Então, assim, agradecer a OAB, em nome da doutora Adriane, doutor Beto, que está aqui presente, que tem disponibilizou essa semana telefones celulares, quem deu foi a OAB, a CEAP, para a gente ter um canal, um link direto com a CEAP. Então, obrigado a todos. Deixa aqui minha boa noite, que Deus proteja a todos. Dá um sorriso aí que eu vou fazer um print. Printa. Eu vou mandar esse print para a Adriane. Ela falou para a gente fazer uma outra agora. Eu não tenho como fazer agora porque o meu celular está, acho que, com 2 ou 3% de bateria. Vamos marcar outra semana que vem. A gente pode marcar, cara. Comigo não tem essa. Tu sabe disso. A gente pode marcar para amanhã. E os colegas que precisarem de alguma coisa, mande. Meu Instagram está aí, o doutor Cândido está aí. Teve problema, procura a gente. A maioria tem meu telefone. Sim, tem o da doutora Adriane. Na área criminal, a gente sabe que é todo dia, 24 horas, de madrugada, meu telefone dorme ligado. Então, assim, teve problema em delegacia. É também aquela questão, Candinho, de saber como chegar na delegacia, né? É isso. Então, meu amigo, eu quero te parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito na Procuradoria. Eu tenho acompanhado junto com a doutora Adriane aí. E agora procurador da Abracrim também, né? Quero agradecer essa deferência. Procurador da Abracrim também. E eu quero agradecer pela sua disposição aí de trabalhar, de ajudar. Sempre que acontece alguma coisa polêmica, você vem lá no meu privado. Pô, cara, antes de ser procurador, já participava. Bem antes. Então, assim, é importante que a gente consiga dar as mãos aí, que a gente consiga se unir. Né? E principalmente nesse momento, cara. Momento de dificuldade, momento que muitos advogados estão se desesperando. Como nosso presidente fala, o presidente Choi fala, é um empobrecimento da advocacia que já vinha acontecendo e agora tomou uma proporção muito maior. Bem maior. Então, assim, eu quero deixar uma palavra aqui, a palavra de Deus para a sua vida, né? Para você que é advogado, se você acredita em Deus ou se você não acredita ou acredita em outro Deus, isso não importa. O que importa é que quando a gente consegue fortalecer o nosso espírito, as coisas começam a alinhar. Os pilares mais importantes da nossa vida começam a entrar em sincronia, né? Começam a melhorar cada um desses pilares. Tá? E o equilíbrio é que faz com que isso aconteça. Então, quando a gente busca o espiritual, quando a gente melhora o espiritual, a gente melhora como o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento profissional, o nosso relacionamento social, financeiro, enfim. A gente acaba equilibrando todos os pilares da nossa vida. Tratamento com os filhos, tratamento com os pais, tratamento com irmãos, tratamento com amigos, tudo melhora. Então, a dica que eu dou é essa. Busque beijo a todos. Os pilares da sua vida. Não adianta o profissional ser um sucesso e o seu filho estar nas drogas, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum. E isso não é prosperidade, isso não é abundância de vida. E foi exatamente isso que Deus nos prometeu. Abundância de vida. Quando a gente entende e toma posse dessa palavra, as coisas começam a acontecer, nossos resultados começam a melhorar, começam a ser outros. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado aí por tudo. Obrigado a todos que nos acompanhou. Grande beijo para vocês, tá? Amigo. Fica com Deus. Um abraço. Bom final de semana. Tamo junto.